Olá, crianças dos quartos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa. No livro Trilhas de Aprendizagem dos Quartos Anos, nós estudaremos a atividade de número 4, lendo e produzindo entrevistas, que se encontram da página 45 do finalzinho até o exercício 3 da página 49. Vamos recapitular um pouquinho o que nós já aprendemos aqui neste livro? Nós já estudamos 3 textos, Chapeuzinho Vermelho e o Ganso de Ouro. Primeiro o Ganso de Ouro e depois Chapeuzinho Vermelho. Esses 2 textos são do gênero contos tradicionais infantis. Neles, nós observamos que uma história bem contada, ela tem um começo, com a apresentação do local em que ocorre a história, ela tem um tempo, que tempo que essa história aconteceu há muito tempo atrás, dias atuais, ela apresenta os personagens, uma história bem escrita, ela tem um enredo que a história vai se desenvolvendo, existem vários conflitos nessas histórias, depois chega um clímax, que é o evento mais importante da história, e finalmente chegamos ao desfecho. Então, nós aprendemos que as histórias, elas têm começo, tem meio, tem fim, tem uma forma certa de apresentar a história. No texto da Chapeuzinho Vermelho, nós estudamos o que são adjetivos, que são as qualidades que nós damos às personagens. Depois, nós estudamos outro tipo de texto, um apólogo de Machado de Assis, onde se apresentava a conversa entre uma agulha e uma linha, e elas discutiam a importância de cada uma delas. Nós aprendemos que o apólogo é um tipo de texto muito parecido com a fábula, né? A fábula vocês conhecem muitas. A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga. Essas histórias querem nos ensinar uma lição de sabedoria, o apólogo também, só que em vez de usar animais, ele usa objetos inanimados, que acabam criando vida, falando e tendo ações. Hoje, nós vamos estudar um outro gênero textual, que é entrevista. Nós começamos, na atividade 4, com a explicação do que é uma entrevista. A entrevista é uma conversa entre 2 pessoas ou mais pessoas. Uma delas é o entrevistador e a outra é o entrevistado, ou os entrevistados. O entrevistador faz as perguntas para quem ele está entrevistando, para conseguir as informações que ele acha necessário. Então, a entrevista ela tem várias partes. A primeira parte da entrevista é a pauta. Quando alguém vai fazer uma entrevista, o entrevistador, ele levanta as informações principais da matéria que ele quer construir. Ele tem que também ter o enfoque. O que é que ele vai destacar na entrevista? Olha aqui a palavra, ó, enfoque. A ser trabalhado com o entrevistado. Antes de chegar na pessoa e fazer as perguntas, o entrevistador, ele faz o quê? Olha aqui no nosso texto. Ele vai reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto. Ele não vai chegar na entrevista sem ter um preparo. Depois que ele tem a pauta, ele tem este enfoque, ele vai fornecer para o entrevistado o objetivo daquela entrevista. O entrevistador, ele não pode manipular os dados da entrevista, mas ele também não pode ser manipulado pelo entrevistado, não é? Ele vai formular perguntas que direcionem a pessoa que está sendo entrevistada a ficar dentro do foco da matéria que ele está construindo com esta entrevista. O texto aqui na página 46, ele dá um exemplo para nós. Um repórter vai entrevistar o presidente de uma instituição pública sobre um problema que está afetando o fornecimento de serviços à população. O presidente dessa instituição, ele vai evitar perguntas que coloquem ele numa situação embaraçosa, ele vai querer reverter a situação a favor dele. E o entrevistador, ele deve conquistar a confiança da pessoa ou das pessoas
que ele está entrevistando, ele não deve direcionar a entrevista de uma forma tendenciosa, mas ele também não pode ser manipulado pelo entrevistado. Nas entrevistas, aparecem alguns sinais de pontuação. Vamos destacar aqui no texto. Olha só. Como ponto de interrogação, o travessão, as aspas, as reticências, parênteses e, às vezes, conchetes, que servem para quê? Para destacar as informações principais do texto, para que o leitor consiga compreender melhor. Depois, a gente vai falar que a entrevista, ela tem que ter um enunciado curto. Normalmente, a gente chama isso de manchete da entrevista, né? Este enunciado, olha aqui, ó, é a ideia básica da entrevista. Normalmente, esse enunciado, ele está no topo da página, escrito com letras bem grandes, ele usa o mínimo de palavras possíveis, mas dá um enfoque em qual é a matéria, qual que é o fato principal da matéria, da entrevista que você está lendo. A entrevista também tem um subtítulo, olha aqui, finalzinho desse texto que nós estamos lendo, que é um texto informativo, né, explicando o que é uma entrevista. Então, olha lá, o subtítulo introduz o objeto principal da entrevista. Normalmente é um pequeno texto, que vem em destaque também. Normalmente, a entrevista, ela tem na primeira página uma foto da pessoa entrevistada, com algumas frases importantes que ela falou durante a entrevista. Este é mais ou menos o corpo de um texto de uma entrevista. Agora, eu vou ler para vocês uma entrevista que a Ruth Rocha, uma grande escritora brasileira de livros infantis, eu tenho certeza que vocês todos já leram livros da Ruth Rocha, ela foi entrevistada por uma revista chamada Língua Portuguesa. Antes de eu começar a ler, vocês vão perceber aqui, olha em negrito, Língua Portuguesa. Este é o nome da revista que a entrevistou. E aqui está em negrito a pergunta do entrevistador, que no caso é a revista Língua Portuguesa. E aqui onde está escrito Ruth Rocha, são as respostas da nossa escritora. Então vamos lá, ler esta entrevista, acompanhe a minha leitura aqui. Ruth Rocha, a encantadora de crianças, por Raquel Bonino, que é a entrevistadora que fez esse trabalho e publicou. Formada em Sociologia e Política, Ruth Rocha conquistou parte de seu repertório nos 15 anos em que atuou como orientadora educacional no Colégio Rio Branco, em São Paulo. Depois de escrever artigos sobre educação, passou a colaborar com histórias para a então recente revista Recreio, em 1969. Língua portuguesa. Como em Marcelo, Marmelo, Martelo, a senhora criava palavras quando criança? Ruth Rocha. Na minha família, a gente brincava muito com as palavras. Meu pai dava corda. Sempre contava as histórias do poeta Emílio de Menezes, mas era meu avô o contador de histórias da família. Analisando hoje, sei que ele contava Andersen, Perrenot, Green, As Mil e Uma Noites, histórias folclóricas. Essa fabulação toda ficou para mim. Meu pai, minha mãe e avó gostavam de contar versos. Era uma família muito faladeira. Língua portuguesa. Sua narrativa é econômica, simples e direta. Como é o seu método de produção? A Ruth Rocha responde. Minhas histórias ficam na cabeça um bom tempo. Tem o começo, o personagem engraçado, mas isso não rende história. Penso mais uma parte, um nome engraçado, talvez, até que ela se forma. Até aí fico só pensando na história, sem método. Tenho 1000 histórias voando por aí que quero escrever, mas estão incompletas. Falta um gancho, um elemento para fechar melhor. Quando percebo que está inteira, escrevo de uma vez só. Em geral, tenho a história quando tem o fim.
Há escritores que entram no livro sem saber o que vai acontecer. Nunca entro sem saber. Posso mudar no meio, mas aí já tenho outro fim. Aí a revista Língua Portuguesa pergunta: preocupa-se em evitar palavras difíceis nos livros? A Ruth Rocha responde: depende. Muito difíceis eu evito, mas acredito que as crianças tenham mais dificuldade com ideias abstratas do que com palavras concretas. Quando você não conhece a palavra, pela frase consegue matar o significado. Aliás, foi assim que apreendemos as palavras, lendo e não entendendo. Aí a gente deduz ou vai ao dicionário. Digo que não se deve evitar as palavras difíceis, mas se deve evitar as palavras muito difíceis, palavras técnicas, por exemplo. Não há motivo para estarem em obras infantis. Fonte: Revista Língua Portuguesa, segmento, ano 3, número 32, página 12 a 16, junho de 2018. Então, fica aqui o nosso vídeo de leitura e de explicação do que é uma entrevista, como se escreve uma entrevista. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo das professoras dos quartos anos. Tchau, criançada!